Tá meio a tua imagem. É o único que está certo aqui no Brasil hoje. Acho que ele está fora da... Ok, nós podemos, então, começar. O deputado Paulo Fiorilo, acho que está... Foi mandada 30 Bom, eu vou começar, eu vou dar início, então. Não, pode deixar. Tá. Agora sim. Agora quem assistiu. Deputado Paulo Fiorilo, que você estava de cabeça para baixo aí, a tua imagem. Ok. Bom, então vamos abrir a reunião. Constatado o quórum, através da contagem de membros conectados à plataforma Zoom, solicito à equipe técnica que feche o microfone dos participantes. Ainda tem microfone aberto. Deputado Campos, deputada Érica. Desculpa. Deputado Barros, peço à equipe técnica para fechar o microfone dos participantes. Eu solicito à equipe da Rede Alerta. Está ok, equipe técnica, para confirmar o início da transmissão? Tá ok. Então, havendo o número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da segunda sessão legislativa do primeiro biênio da 19ª legislatura. Verificação do quórum, fazer a chamada nominal. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados. Deputado Barros Munhoz, deputado Wellington Moura, deputado Delegado Olim, deputado Campos Machado, deputado Paulo Fiorilo e deputada Érica Malunguinho, esta deputada na presidência, e o corregedor parlamentar, deputado Estevão Galvão. Peço que cada um... Bom, já está confirmado. Eu solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Ordem. Deputado Estevão Galvão, com a palavra. Para solicitar a dispensa da leitura da ata anterior. É regimental o pedido de Vossa Excelência, consulto os membros desse colegiado para saber se há acordo em dar por lida e aprovada a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada a dispensa da leitura da ata anterior. A qualquer momento que as senhoras deputadas e senhores deputados desejarem usar a palavra para discutir algum item, fazer questão de ordem ou solicitar vistas, peço que se inscrevam, enviando uma mensagem a todos no chat da plataforma Zoom, no site da plataforma Zoom. Comunico aos senhores parlamentares que alguns procedimentos foram oferecidos ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eu vou citar os processos que ingressaram para, oportunamente, nós marcarmos uma reunião para distribuição, para admissibilidade ou não. Processo RGL 1447-2020, denúncia da autoria das deputadas Bete Salão, Marcialia, professora Bebel, Mônica da bancada ativista e Isa Pena contra a deputada Carla Morando por quebra de decoro parlamentar. 2. Processo RGL 162.1612 de 2020, representação da autoria da deputada Mônica da bancada ativista contra o deputado Douglas Garcia por quebra de decoro parlamentar. Item 3, processo RGL 16666-2020, denúncia da autoria do deputado Frederico Dávila contra o deputado Teonírio Barba por quebra de decoro parlamentar. Item 4, processo RGL 1667-2020, denúncia de autoria do deputado Frederico Dávila contra a deputada professora Bebel por quebra de decoro parlamentar. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Teria como alguém poder me passar essa pauta? Porque eu estou com uma pauta que não está batendo com essa. Não sei se é possível passar pelo chat, alguém da SGP. Eu vou ver com a equipe técnica como fazer, porque foram todos mandados nós mandamos por e-mail e também através do
do WhatsApp da comissão. É porque, para mim, está o item 3, representação do autoria do deputado Gil Diniz contra o deputado Zapena. Não, deputado, o senhor está com a pauta de deliberação, essa aí são comunicados, faz parte são os comunicados de processos que ingressaram. Entendi. Esses ingressaram para posterior apresentação, para ver se é admissibilidade ou não, e ser encaminhada ao relator. Ninguém recebeu ainda, tá bom. Então, Não, ninguém recebeu. Ninguém recebeu. Ninguém recebeu. isso que a senhora está lendo, ninguém recebeu. Isso, ninguém recebeu. Item número 5. Deputado Paulo Fiorilo, quer falar? Precisa abrir o microfone do deputado Paulo Fiorilo. Uma questão de ordem, senhora presidente. Pois não, deputado. Eu sei que nós vamos discutir na normativa, e a senhora está fazendo a leitura daqueles processos que possivelmente serão distribuídos e assim por diante. A minha dúvida é se nos procedimentos digitais e sessões virtuais, se as denúncias formuladas nesse conselho serão encaminhadas aos membros por e-mail para a ciência e não somente aos representados. A senhora já tem deliberação sobre essa situação? Nós vamos mandar, sim, por e-mail, também para todos os deputados, e também através do WhatsApp da comissão, nós vamos também encaminhar. Então, depois só sugiro a gente incluir na normativa. Muito obrigado. Tá bem, eu vou ler depois, tá? Item número 5, processo RGL 4.630/2020, representação de autoria das deputadas Mônica da Bancada de Vista e Isa Pena, com apoio dos vereadores do município de São Paulo, Celso Gianazzi e Toninho Vespoli, contra o deputado Douglas Garcia por quebra de decoro parlamentar. Item número 6, processo RGL 4631/2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Isa Pena por quebra de decoro parlamentar. Item número 7, processo RGL 4632/2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra o deputado Emílio de Souza por quebra de decoro parlamentar. Item número 8, processo RGL 4633/2020, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Mônica da Bancada Ativista por quebra de decoro parlamentar. Então, oportunamente, o Conselho reunir-se-á para deliberar sobre o recebimento dessas representações e denúncias nos termos da Instrução Normativa número 1 de 2019, do Conselho de Ética e demais normas aplicáveis. Esta reunião foi convocada com a finalidade de apreciar a pauta. Se algum senhor deputado ou senhora deputada deseja pedir vista dos itens da pauta, poderá fazê-lo agora, ou também no momento da discussão do item. Uma vez iniciada a votação, não é mais permitida pedir vista. Item número 1 da pauta. Deliberar sobre a Instrução Normativa número 1 de 2020, que tem por objetivo estabelecer adequações regulamentares a fim de possibilitar o trâmite das denúncias e das representações apresentadas ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar durante o período em que as atividades presenciais estiverem suspensas nas dependências da Assembleia Legislativa por força da pandemia do vírus Covid-19, conforme dispõe o ato de mesa número 3, de 17 de março de 2020. Em discussão, o item número 1. Pela ordem. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhora Presidenta, eu acabei de receber a instrução normativa, confesso à senhora que eu não tive a oportunidade de fazer a leitura adequada, eu não sei se os outros deputados e deputadas leram, mas eu já levantei uma preocupação, que me parece que não está no texto, explicitamente. Então, eu não sei se a senhora vai usar como método a leitura do texto, ou se nós vamos aprovar sem ler. Deputado Paulo Fiorilo, ela foi encaminhada, segundo informações da secretaria, teria sido encaminhada por e-mail e teria sido encaminhada também pelo WhatsApp. Só que ela é a peça fundamental para nós continuarmos a nossa pauta de hoje. Se vocês entenderem que eu deva ler para aprovação, eu posso ler e nós, se tiver algum item para acrescentar, ela não esteja adequada à nossa necessidade real, nós podemos fazer a alteração, fazer parte dela integrante, e depois aí nós podemos prosseguir nos demais itens, porque senão ela vai obstar o prosseguimento dessa reunião.
Pela ordem. Pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Eu queria só sugerir se a senhora ou outro deputado, sei lá, quem pudesse fazer uma leitura e a gente já vota. Se tiver alguma mudança, sugere. E aí tocamos. Bom, então, se todos concordarem, eu posso... Pela ordem, deputado Campos Machado. Presidente, eu já estou inscrito para falar no item número 3, na representação do deputado Gil Diniz contra a deputada Isa Pena. Já está aberta as inscrições para se falar? Para discutir? Está aberta, está em discussão o item número 1. O item número 1 é exatamente a deliberação. Nós estamos discutindo ainda essa instrução normativa. Se for, é para falar sobre essa instrução normativa? Não, senhora. Não. Então, nós precisamos, para discutir os outros itens, aprovar essa instrução normativa. Bom, se todos concordarem, eu faço a leitura rápida da instrução normativa, para ver se vocês aprovam ou tem que acrescentar alguma coisa, que a gente acrescente e vote, para poder prosseguir, ok? Então, vou ler. Ok. Instrução normativa número 1 de 2020, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A presente instrução normativa tem por objetivo estabelecer adequações regulamentares a fim de possibilitar o trâmite das denúncias das representações apresentadas ao Conselho de Ética. Mas o que é alguma coisa? Não sei se é prioridade ou não. Eu mandei ela procurar um negócio para mim. Deputado dá Barros, para fechar o áudio. Precisa fechar o áudio do deputado. Obrigado. Durante o período em que as atividades presenciais estiverem suspensas nas dependências da Assembleia Legislativa por força da pandemia do vírus Covid-19, conforme o ato da mesa número 3, de 17 de março de 2020. Ela se justifica pela necessidade de adequar as particularidades inerentes à tramitação das matérias que serão submetidas à apreciação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, à luz dos atos da mesa da Assembleia Legislativa, números 3, 4, 5, 7 e 9, todos de 2020, que regulam o funcionamento das comissões permanentes, temporárias e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, enquanto perdurarem as limitações de funcionamento da Assembleia Legislativa impostas pela pandemia do vírus Covid-19. Assim, a presente instrução normativa fornece parâmetros para a aplicação das disposições procedimentais contidas na resolução número 766, de 16 de 12 de 1994, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar, e na instrução normativa número 01 de 2019 deste Conselho. Artigo 1º. São acrescidas à instrução normativa número 01 de 2019 as seguintes disposições transitórias destinadas a disciplinar o funcionamento do Conselho de Ética durante o período previsto no ato da mesa número 3, de 17 de março de 2020, dessa Assembleia Legislativa. Disposições transitórias. Artigo 1º. Durante o período em que, por força da aprovação do requerimento número 470 de 2020, da edição do ato da mesa número 3, de 17 de março de 2020, não ocorrerem atividades parlamentares de forma presencial, ficam instituídas no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa, mediante o emprego das soluções tecnológicas previstas nos atos da mesa 3, 4, 5, 7 e 9 de 2020, assim como daquelas que decorrerem de regulamentações supervenientes referentes ao trabalho legislativo remoto. Item número 1, a possibilidade dos deputados apresentarem remotamente, por via digital, ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar as denúncias e representações a que se refere o Código de Ética e Decoro Parlamentar, especialmente em seus artigos 14 e 17. 2. A adoção de procedimentos digitais para a instrução das denúncias e das representações oferecidas ao Conselho, que esteja em fase de juízo de admissibilidade, nos termos da Instrução Normativa número 1 de 2019. 3. A adoção de procedimentos digitais para as apurações referidas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 2º. A cientificação, a comunicação e a apresentação de manifestação prévia disciplinadas nos itens 1 a 4 da seção 3 dessa instrução normativa, deverão ser efetuadas por meio do endereço eletrônico institucional dos parlamentares, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e dos demais órgãos da Assembleia Legislativa envolvidos. Artigo 3º. Em consonância com o ato da mesa número 3, de 17 de março de 2020, os prazos previstos nessa instrução normativa serão contados em dias úteis, excluindo-se o dia da ciência, incluindo-se o dia do vencimento. Artigo 4º. As reuniões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, referidas nessa instrução normativa e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, serão realizadas em ambiente virtual
observando-se o disposto no regimento interno da Assembleia Legislativa, as condições e soluções tecnológicas previstas nos atos de mesa 34579/2020, assim como as regulamentações supervenientes referentes ao trabalho legislativo remoto. Artigo 5º. A deliberação acerca da aplicação das penalidades previstas nos artigos 7º, inciso 1 e 2, parágrafo 8º e 9º, artigo 8º e 9º, a cargo do Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar e sua respectiva aplicação, serão realizadas por meio de reuniões em ambiente virtual, mediante os usos das soluções tecnológicas previstas nos atos de mesa 34579 de 2020, assim como em eventual regulamentação superveniente referente ao trabalho legislativo remoto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, alguém gostaria de discutir sobre essa instrução normativa? Se não, eu vou pedir o voto, pois não, pela ordem, deputado Paulo Fiorino. Obrigado, senhor presidente. Para incluir no inciso 2º do artigo 1º, a minha proposta de que as denúncias formuladas nesse conselho serão encaminhadas aos membros por e-mail para a ciência, e não somente aos representados. Essa é a minha sugestão de inclusão no texto. Eu não tenho absolutamente nada contra o texto com essa inclusão. Todos concordam com a inclusão desse item que o deputado Paulo Fiorino? Ok. Então, se todos concordam, eu vou começar vamos fazer a votação nominal, porque aí não tem nenhum deputado inscrito. Então, vamos encerrar essa discussão e vamos fazer a votação nominal. Como voto, o deputado Barros Munhoz. Voto sim. Como voto, o deputado Wellington Moura. Voto sim, senhora presidente. Como voto, o deputado delegado Olim. Voto sim, senhora presidente. Deputado, Voto não sim. está sem imagem. Está sem imagem, deputado delegado Olim. Imagem? Está sem imagem. Tá sem imagem? Está Ué, com tô som e sem imagem. mandando. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Seu som sai, não tá sua imagem. Ouvindo? Ali. Precisa ligar a câmera. Usado. Tá ligado? Nada. Saindo ou não? Imagem, é aí. O problema é aí, não é aqui, não. É só o seu, né? É só o seu. O resto, Eu sim, todo mundo tá. mas o que eu vou fazer? Bom, vamos considerar. Aí, ó. Então, como vota o deputado delegado Olim? Voto sim. Vota sim, deputado Apareceu? Olim. Não apareceu a imagem ainda, sua imagem está desligada, sua câmera está desligada. Como vota o deputado... De novo. Tá ligado? Não. Não. Como vota o deputado Campos Machado? Sim. Como vota o deputado Paulo Fiorino? Com a inclusão do meu artigo, sim. Com a inclusão do deputado artigo. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Abre o som, deputada Érica. Voto sim, senhora presidente. Vota sim. Eu voto sim. Então, encerrada a votação, Pela ordem, senhor presidente. pela ordem, deputado... O corregedor Estevão Galvão. tem direito a voto. Desculpe. Como vota o deputado Estevão Galvão? Voto sim. Vota sim. Então, por 2, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8 votos, fica aprovada a instrução normativa número 1 de 2020. Item número 3, juízo de admissibilidade. Item 2 da pauta, processo RGL 1110 de 2020, representação de autoria. Entrou? Eu, Douglas Garcia. Agora aparece a imagem. Representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Entrou? Marcelina Ok. Ué, então não tem. por quebra de decoro parlamentar. Todos os membros do Conselho e Corregedor Parlamentar receberam cópias dessa representação, bem como a defesa prévia apresentada pela representada. Pela ordem, presidente. Agora vamos em discussão o item... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Érica Malunguinho. Eu não recebi esse processo.
do deputado Douglas contra a deputada Márcia Lia. Não tive Eu acesso. vou pedir para queria- encaminhar, deputada Érica, porque, na verdade, ele não está... Nós não vamos votar. Nós não vamos votar nesse item, né? É só para dar ciência. Ok. Então, da admissibilidade. Nós não podemos... Onde estamos, hein? Como? Ô, pede para fechar os microfones aí, ó. É melhor fechar os microfones até que a gente possa fazer. Agora, em discussão, o item número 2 da pauta, que é o dos... deliberar sobre o recebimento da seguinte representação, que nós já lemos, que é do deputado Douglas Garcia contra a deputada Márcia Lia, e agora nós vamos votar os itens do dia 3 a 8. Eu só ia pedir para vocês, se concordarem, o item 3 e o item 5, eles estão sujeitos ao item 4. Então, eu preferia, se vocês concordarem, eu inverto o item 5 com o item 4 e votamos o 3, depois invertemos os itens, porque eles dependem, por conta do apensamento dos processos, eles vão ficar juntos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Campos Machado. Eu tenho a impressão que o item 3, 4 e 5 diz respeito a um assunto só. Isso. Exato. Por isso que eu estou propondo, como o item 3 fala que ele deve ser decidido conforme o item 4, e o item 5 fala a mesma coisa, eu proponho que o item 3, a gente vote o item 3 e depois o item 5, para depois votar o 4, fazendo a inversão, se vocês concordarem, por conta do objeto. Ok? Pela ordem, presidente. Eu tenho a impressão que o objeto é o mesmo. Na verdade, o item 2, perdão, eu cometi uma falha. O item 2, nós temos que votar a admissibilidade ou não desse processo, que é a representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Márcia Lia por quebra de decoro parlamentar. Então, e já foi representada a defesa prévia. Então, nós temos que votar pela admissibilidade ou não desse processo, para poder ser encaminhado depois, futuramente, para votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Érica Malheiros. A minha questão era exatamente essa. Eu não tive acesso ao processo. Como é que eu vou votar a admissibilidade se eu não sei do que se trata? Eu imagino, porque eu estive presente e acompanho o plenário e as situações que acontecem na LESP, mas eu não tive acesso ao processo para poder votar sobre a admissibilidade. Bom, então vamos fazer o seguinte, todos concordarem, eu deixo esse item para a próxima pauta, por conta do pedido da deputada Érica Malunguinho, tá? Porque não teria nenhum prejuízo o fato de votarmos nisso, na admissibilidade hoje ou na próxima reunião. Se todos concordarem, nós passamos, então, para o item 2, que é a votação do item número 3. É o processo 7581 de 2019, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. É uma representação de autoria do deputado Gil Diniz contra a deputada Isapena por quebra de decoro parlamentar. O relator foi o deputado delegado Olim, e o voto dele que este feito deva ser decidido juntamente com o processo RGL 7582 de 2019, a fim de se evitar que a denunciada deputada Isapena seja eventualmente apenada de forma distinta ou repetidamente por fatos únicos e rigorosamente iguais apurados em processos diferentes. Não havendo deputados inscritos para discussão, nós vamos passar a votação. Senhor presidente, estou inscrito. Deputado Campos Machado. Pode falar, deputado Campos Machado. Minha cara presidente, minha amiga, minha doce amiga, deputada Maria Lúcia Ames, senhores deputados, me permita discordar do nobre deputado Olim, pai de um menino que vale ouro, chamado Luca, mas eu tenho alguns argumentos a fazer. Eu não quero ser advogado, ser chato, não. Mas eu, por mais tenha examinado, eu não vejo dolo. Há total ausência de dolo. O que é que fez a deputada Isapena? Ela põe
Ela pegou um livro de autoria de um poema de autoria de Helena Ferreira, e leu em plenário parte do livro de Helena Ferreira. Primeira indagação. Por que que não se imaginou em retirar das livrarias, da venda, e não se sumiu a autora do poema? O poema foi aberto ao povo, aberto às escolas. Leu quem quis. Várias escolas. Nossa, filha da puta, me fudeu. Por favor, precisa desligar o som. Olha, se não desligar o som, eu já fico até imaginando que o meu amigo Lin está se dirigindo a quem? A poetisa, autor do poema, a quem quer que seja. Por isso é bom desligar o som para a gente evitar problema. Então eu volto, inicio meu procedimento, novamente para dizer. Está desligado o som? Senhora presidente, acho que agora desligado os sons eu vou continuar. Senhora presidente, existe um poema de autoria de Helena Ferreira. Um livro vendido em livrarias. Um livro adotado em escolas. Um livro livre. Ninguém pediu a retirada de venda desse livro. Ninguém pediu. Aí a deputada Isa Pena, usando a sua prerrogativa, foi à tribuna da Assembleia. E o que é que ela fez? Ela leu trechos de um livro que está à mercê de quem quer que queira ler o livro. Ah, o livro é pesado, o livro tem palavrões, o livro é isso, o livro é aquilo. Mas é um livro. É um livro que está no mercado. E ela não disse do plenário, ela disse da tribuna, no direito sagrado que ela tem. Mas ela leu palavras pesadas, Santa Mãe de Deus. As palavras pesadas constam do livro. E o livro é liberado. Ela apenas leu da tribuna, o direito que lhe assiste, trechos desse livro liberado para quem quer que seja. 6 e pouco. Muito bem. Mas as expressões que ela teria utilizado são palavras chulas, são palavras agressivas. Não se discute esse assunto. Se discute o direito que ela tem de ler um livro de Monteiro Lobato, um livro de Guilherme de Almeida e um livro de Helena Ferreira. Sair daí é querer ser mais realista do que o rei. Não há o dolo, a vontade de ofender quem quer que seja. Eu tive a pachorra de buscar no Supremo Tribunal Federal julgamento pela primeira turma em 22 de 9 de 2015, onde ficou tranquilamente decidido que, mesmo que ela tenha criticado o projeto 346/2019, possa ter exagerado, ela não ofendeu a honra de parlamentar
Nenhum. Avisa como. A honra é pessoal. Eu também não concordei com o que ela disse. Aí eu fui ler o livro. Aliás, fui ler a poesia. Ou poema, seja lá o que for. Ela leu o poema. As autoridades, principalmente as autoridades morais, religiosas, o que quer que seja, deveriam ter impugnado, retirado de venda esse livro. Aberto ao povo. Aberto às escolas. Portanto, senhora presidente, Deu quem quis. eu não quero exagerar. Várias escolas. Não quero falar demais. Nossa, filha da puta. Mas Sim. esse áudio aberto aí parece um jogo de futebol. Um minuto só, deputado Campos Machado. Por favor, eu pediria para a equipe técnica desligar os microfones enquanto um deputado está falando, porque está interferindo as mensagens. Por favor. Eu não Desculpe, sei, deputado. porque eu não sei se eu respondo ao deputado, falo com cada um, ou me dirijo somente a presidente. Eu já fui interrompido 4 vezes. Acho que já passou da conta, agora chega também. Chega de interrupção. Senão eu peço o visto dos outros, chega de interrupção. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu não tenho ligação política nenhuma com a dona Isa Pena. Não concordo quase nada do que ela disse. Temos pensamentos diferentes, mas eu não posso ser injusto, principalmente quando fiz questão absoluta de verificar. No Supremo Tribunal Federal, se existia algum caso parecido. Existe. E qual foi a decisão? A ofensa é pessoal. E não houve ofensa pessoal a nenhum parlamentar. Ela simplesmente extrapolou, mas não merece a pena de advertência. Não merece, nesse caso, com todo o respeito que merece, mais do que amigo meu, um irmão meu, deputado Uri. Quando ela fez aquele pronunciamento dela, ela chocou todos nós, inclusive a mim. Minha vontade inicial é que ela não fosse advertida, ela fosse cassada. Mas aí eu sou obrigado a parar para examinar. Não porque tem formação jurídica, não. Eu pensei que não existisse a tal de Helena Ferreira. Existe. Pensei que não existisse o livro. Existe. Pensei que não houvesse sido publicado. Foi. Pensei que não tivesse à venda. Está. Mas o lugar não é adequado. E a cara, presidente? Se um livro é público, Santa Mãe de Deus, se um livro é público, ela, dona Isa Pena, teve o direito de ler trechos deste poema, que para mim não é poema, mas é chamado de poema. Então, por não ter havido o dolo, a vontade consciente de ofender alguém, ela não ofendeu pessoalmente alguém. Essa história que ela ofendeu a casa toda não existe. Isso não existe. O Supremo Tribunal Federal não aceita essa tese. E, em função disso, para não prolongar mais o assunto, eu sou pelo arquivamento do caso que diz respeito à deputada Isa Pena, embora não concorde com a maneira que ela fez. Só que ela não infringiu lei nenhuma. Ela não pode ter infringido o código, a não ser que eu tenha que seguir alguns políticos. Fechamos o Supremo Tribunal Federal, suprimimos o direito da expressão das pessoas,
recolhemos todos os livros das bibliotecas, das livrarias. Não é função nossa, deputada Maria Sobrante. A nossa função é julgar os fatos. E os fatos, por mais que ela possa ter exacerbado, ela não foi ela quem disse, ela apenas transcreveu ou levou a conhecimento público o que é que a Helena Ferreira pensa a respeito do machismo exagerado que existe. Por isso, senhor presidente, quando a senhora toma esse copo d'água, eu imaginei. Eu não vou cansar os meus companheiros. Eu seria ficar repetindo aqui, e eu não quero dar um de Voltaire, quero repetindo até que tudo se corrija, não. Eu vou simplesmente manifestar a minha discordância em relação à pena de advertência, propondo o arquivamento, porque ela vai aos tribunais e vai ganhar o caso. E nós, deputados, temos que zelar também a nossa reputação. Já não chega o caso da Sheila Pascoal, que se achou a dona do mundo quando apresentou o projeto da cesárea, contrariando 150 instituições científicas. O resultado foi isso que aconteceu. Então, a Justiça, que por unanimidade achou inconstitucional, quando todo mundo dizia que era constitucional, insistiram na tecla de que não era. E o resultado foi esse. 155 notícias nos jornais do Estado. Portanto, meu amigo deputado Barros Munhoz, Vossa Excelência aqui me dá a honra de ter sentado nos mesmos bancos escolares que eu, na velha academia do Largo São Francisco. Sabe que eu não estou fazendo política aqui nesse momento. Não estou. Se eu estivesse fazendo política nesse momento, eu ia votar contra a deputada Isa Pena. Mas eu não posso fugir da minha responsabilidade de ter uma visão comprovada por julgamento do Supremo Tribunal Federal, endossada por juristas desse país. Portanto, senhor presidente, para não ser exagerado nem cansar meus amigos na hora do almoço, eu deixo o meu voto pelo arquivamento desse caso. Obrigado, senhor presidente. Deputado, eu queria fazer uma ponderação para todos os deputados. Primeiro, eu quero lembrar que foi o deputado Alex Madureira, né, já ingressou na nossa reunião. E a segunda ponderação que eu queria fazer era a seguinte: o item 3 é apenas para discutir, para votar, que ele seja pensado ao item 4. E o item 5 é também para votar para que ele seja pensado ao item 4. A proposta que eu faria é o seguinte: nós votaríamos o item 3, votaríamos também depois o item 5, no item 4, que é onde tem uma decisão de uma penalidade, que nós discutíssemos quando fosse apresentado o item 4. Se todos concordarem, eu proporia votar o item 3, que é apenas para concordar ou não com o pensamento desse processo junto, por terem o mesmo teor, a mesma matéria. Todos, se alguém discordar, eu vou pôr em votação o item 3 apenas para concordar ou não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Estevão Galvão. Tem que pensar 3, 4 e 5. Exato. Mas tem que votar isoladamente. Mas o 3 e o 5... Pois não, deputado Campos. Eu acho que o deputado Estevão Galvão tem razão. Trata-se de um caso só. Tem que ser pensado em uma votação única. Caso um só. Então, se todos concordarem, eu vou propor o pensamento dos itens 3, 4 e 5 num processo só, e nós votaríamos o item 4
como onde tem uma aplicação de penalidade, os deputados que estão inscritos, porque está inscrita a deputada Érica Malunguinho e o deputado Paulo Fiorilo, para falarem. Então, eu poria em votação e depois aí discutiriam o deputado Campos Machado. Pela ordem, senhora presidente. O deputado Estevão Galvão. Se Vossa Excelência colocar em votação o item 3, com o voto do relator, que é o delegado Olim, e com o voto em separado do deputado Campos Machado, nós estamos liquidando os dois outros itens. Boa. Questão de Então, ordem, votaríamos o senhora item 4. Questão de ordem. Não consigo ler. Deputado Wellington Moura. Senhora presidente, o deputado Estevão Galvão falou isso agora. Eu não sei se eu acho que eu não concordo com isso, porque são autores separados. No momento que são autores, mais que o tema seja o mesmo, mas são de outros autores, então, não tem nada a ver isso aí. teria que ser realmente... Olha o som, Barros. Deputado Barros, obrigado. Por Então, favor, já que- a equipe técnica poderia ficar, por favor, só dar uma atenção na hora que tem um deputado falando, desligar o som dos demais deputados para não interferirem na fala. Desculpe, deputado Wellington, com a palavra. Não, tranquilo, deputada presidenta. Um é o deputado Gil Diniz, que contra a Isa Pena. O outro, do 4, é o do deputado Douglas Garcia contra a deputada Isa. E o 5º é da deputada Valéria contra a deputada Isa. Então, por serem autores diferentes, eu acho que não dá para a gente votar num Mas é uma pacotão. coisa só. Eu acho que não dá para se votar num pacotão. Pergunta a Vossa Excelência Lógico, se... presidente. Presidente, Sim, só existe objetivo é o parecer. Lógico, Só Mais que o existe parecer o mesmo. Pela ordem, o Mais que o deputado parecer seja... Wellington Só Moura ainda não existe terminou. parecer do delegado Olim no item 4. Se nós votarmos ou o voto em separado do deputado Campos ou o relator Olim, nós estamos liquidando, porque a matéria é a mesma. E não existe voto nenhum no item 1, aliás, no item 3 e no item 5. Não existe voto, só existe o voto no 4, que engloba o 3, 4 e 5. Ou voto em separado do Campos, ou voto do delegado Olim. Deputado Estevão, para não restar dúvida depois de questionamento com relação a isso, eu proponho votar o item 3 no sentido de concordarmos ou não que o processo seja pensado ao item número 4. Em concordando, nós votaríamos o item, aí poderíamos votar o item 4, sem problema nenhum. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Presidente, pela santo tamanho de Deus. Princípio da economicidade processual. O tema é um só. Como diz o deputado Estevão Galvão, o tema é um só. Para que votar 3 vezes que o leite é branco? 3 vezes que o café é preto? É um só. Votando 3, já resolve os outros 3. É um tema um só. Princípio de economicidade processual. Lógico, isso é básico em direito. Tem razão o deputado Estevão Galvão. O item 3 resolve tudo. Questão de ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Senhora presidente, será que a gente poderia aproveitar que tem um procurador, eu acho aqui, para ele nos dar um auxílio em relação, para não ser o que um deputado pensa, outro pensa, o procurador poderia nos dar essa orientação aqui, ele falar, para a gente poder ter uma noção básica em relação a isso? Porque, não é que eu não desconfio da palavra do deputado Campos ou vice-versa. Eu acho que se a gente tiver uma base técnico aqui, a gente vai ter deputado Estevão Galvão. Pela ordem, não tem razão de consultar procurador nenhum, nem de suspender a sessão. Porque no item 3 não tem o parecer, e no item 5 também. Só existe o parecer do delegado Olim, que é o corregedor, no item 4. E existe o voto em separado do Campos Machado no item 4. Não existe nenhuma razão para se consultar nenhuma procuradoria e nem para suspender a sessão. É só votar e está liquidado. Questão de Deputado ordem. Estevão Galvão, deixa eu só falar nós acabamos de receber a orientação da equipe técnica que podemos votar, sim, o item 4, porque ele estaria decidindo com relação ao item 3 e o item 5. Então, eu colocaria em votação o item número
3, 4 e 5, onde tem a aplicação da medida eu vou ler o item número 4. Na representação do deputado Douglas Garcia contra a deputada Isapena por quebra de decoro parlamentar, o deputado delegado Olim foi o relator pela aplicação da medida de advertência nos termos do inciso 1º do artigo 7º do Código de Ética e Decoro Parlamentar pelo Conselho Ética e Decoro Parlamentar. O voto em separado do deputado Campos Machado propõe o arquivamento dos autos. Então, nós temos 2 votos. Ou votamos com o relator, delegado Olim, ou votamos com o voto em separado do delegado Campos Machado. Então, eu vou colocar em votação esse item número 4. Como vota o deputado Barros Munhoz? Eu pedi uma fala, senhora presidente. Desculpe, antes da votação? Então, pode falar agora. Escrita. Eu vou falar com a deputada Érica Malongini. Enfim, eu vim aqui para interceder sobre essa questão do poema recitado pela deputada Isapena. Eu achei muito interessante que a gente está discutindo um tema, né, ou uma quebra de decoro parlamentar, e quem fez, com todo respeito, delegado Olim, quem fez o parecer foi exatamente uma pessoa que citou os termos que a Isapena citou em plenário 4 vezes aqui nessa sessão. Né? O áudio vazou e disse, não falou exatamente da dita cuja, mas a filha da dita cuja, citada pela Isapena, que foi objeto ali do processo de quebra de decoro parlamentar. Então, eu acho que a gente precisa entender o que ela falou ali no plenário como uma expressão, como parte do linguajar da população brasileira, se é adequado ou não, acho que é uma outra discussão. Assim, um conselho de ética é um conselho de ética, não é um conselho de etiqueta. Né? Etiqueta é uma coisa e ética é outra. Logo, se ela tivesse proferido as palavras que ela usou em plenário, dirigido a alguma pessoa, alguma parlamentar, a galeria, alguém que estivesse presente ali, isso seria de uma gravidade, seria uma ofensa. Mas ela estava prontamente fazendo a leitura, garantindo o seu direito de liberdade de expressão. E acho que liberdade de expressão é um tema que a gente tem se debruçado nesses últimos meses, porque sabemos que há uma abissal distância e diferença entre liberdade de expressão, né, e produzir discurso de ódio, né, porque o que a Isapena fez está muito longe disso. Ela estava fazendo uso do seu pleno exercício da liberdade de expressão, que, se não há adequação para aquele espaço, eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida, né, como uma etiqueta, né, do espaço, e não como um princípio ético, que é completamente diferente quando o deputado Douglas Garcia organiza um discurso de ódio violento para se posicionar contra a população trans, ou quando o deputado Mamãe Falei mostra os 2 dedos médios para a galeria, né? Isso é uma atividade, um comportamento antiético e agressivo apontado para determinados grupos. Acho que é muito importante. Tem uma coisa que a mesma Isapena falou nesse dia, que acho que a gente tem que levar em consideração. Ela falou sobre a hipocrisia. Ela falou sobre a hipocrisia que as pessoas, ela não citou ninguém, também não estou citando ninguém de forma alguma, ela falou da hipocrisia que sustenta as relações sociais do Brasil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito explícito. O Brasil é o país que mais consome pornografia de pessoas trans, que mais consome corpos trans em situação de prostituição, que mais consome, inclusive, as mulheres cisgênero em prostituição, mas são capazes de, ao mesmo tempo que consomem esses corpos, achar um tabu falar sobre isso, e uma segunda coisa, aprovar um projeto que amanhã vai estar em pauta, que exclui as pessoas trans de um processo de cidadania que estar nos esportes. Então, acho que isso tem que ser muito pensado. Que juízo de valores estão calcando a nossa noção de civilidade, de coletividade e de respeito às individualidades, ao exercício das individualidades
e da liberdade de expressão quando ela, obviamente, não atinge, não ataca e não violenta sujeitos e sujeitas objetivamente. Assim, repito, o que a Isa-Pena estava fazendo era exercitando o direito à liberdade de expressão. E se ela for condenada por isso, assim, a gente está condenando, por tabela, com todo respeito, delegado Olim, as suas falas que vazaram em áudio aqui, que o Estado inteiro ouviu, né, para quem está aqui ouvindo, você se expressando e falando não só da Cuja, da dita Cuja, mas a filha da dita Cuja, né? Então, assim, entender que isso faz parte da expressão. Para eu não colocar me senti em votação, Excelência. Eu estou finalizando. Segundo, deputado. Eu não me senti ofendida, porque eu sei que você não falou de forma alguma de mim ou de qualquer parlamentar que eu vou explicar. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Esse é um conselho de ética e não um conselho de... Questão de ordem, presidente. Peraí. Questão de ordem, só um segundo. Peraí, um momento. Deputado Barros Munhoz, o deputado Paulo Fiorino também está inscrito. Uma questão de urgência, eu pediria licença ao deputado Paulo Fiorino. Eu estou com uma dor de dente insuportável, marquei com dentista excepcionalissimamente, e eu tenho 2 pareceres. Eu pediria, então, que deixasse isso para a próxima sessão. Eu estou no limite estou aqui em São Paulo, estou aqui na Assembleia, e tenho que ir imediatamente, porque tenho uma dor insuportável. Eu pediria licença para deixar para a próxima reunião, ou então pediria... Excelência, acabou a discussão, já está em votação. Então vamos lá. É coisa rápida. Eu só quero, mas eu quero discutir isso, presidente. Senhor presidente, um minuto, senhor presidente. Nós temos 8 itens. Senhor presidente, só um minuto. Pode ser? Não, só para explicar foi o seguinte, eu quero pedir desculpa a todos os deputados, que eu acabei de receber pela minha assessoria um ajuste de trabalho e eu xinguei, não é nada com o Campos, com ninguém, na hora eu sabia que estava aberto, aqui, ó, e eu falei o palavrão que falei, desculpa, foi um pavio curto que eu acabei de receber, desculpa aí, tá bom? Não é nada a ver com o Campos nem com ninguém, pode dar prosseguimento. Deputado Barros, mesmo se Vossa Excelência quiser se retirar, não cai o quórum, fique à vontade, numa situação de não estar com dor. E o meu parecer já é de conhecimento de todos. Então, fica dispensado o deputado Barros Munhoz, porque não cai o quórum, e com a palavra o deputado Paulo Fiorino, que se inscreveu também. Muito obrigado, um grande abraço a todos. E desculpa. Então, senhora presidente, eu me inscrevi para pedir vistas, então eu só queria que se... Travou aí a palavra do deputado Paulo Fiorino. E avançasse aí nos itens 3, 4, nos itens 6, 7 e 8. A senhora está me ouvindo? A senhora está me ouvindo? Agora estou, deputado. Repete, por favor. Não, a minha questão era uma questão de ordem, porque eu queria pedir vistas nos itens 6, 7 e 8. Então, eu queria só que a gente pudesse decidir o item 4, ou se vai votar ou não, e aí eu queria já pedir vistas nos itens 6, 7 e 8. Então, ok, fica as vistas concedidas ao deputado Paulo Fiorino dos itens 6, 7 e 8, vamos votar o item número 3, 4 e 5, através do item que é o que tem a decisão. Como eu vou fazer a votação nominal? Pela ordem, só, presidente, eu me inscrevi pela ordem, deputado Wellington Moura. Eu me inscrevi no chat aí. Desculpe, eu não entendi. Discutir. Eu me inscrevi no chat para discutir. Obrigado. Deputado Wellington Moura, eu não tinha visto, desculpe. Então, com a palavra o deputado Wellington Moura. Senhora presidente, o tempo de 10 minutos para discutir. Não vou usar esse tempo, obrigado. Não vou usar esse tempo, não, senhora presidente. Senhores deputados, bom dia a todos. Em relação a esse tema, que a deputada Isa-Pena, ela falou umas palavras que, para mim, como cristão, foram muito pesadas, que todos já sabem o que foi PUTA. Eu acho que essa palavra pesa, e quando até a deputada Érica Malugino, respeitando a opinião dela, e também do deputado Campos Machado, mas a deputada Isa-Pena, ela teve 53.838 votos. Ela representa 53.838 pessoas que votaram nela. E que, nesse momento, por que votaram?
porque acreditaram nela. E eu não acredito que essas 53.638 pessoas concordem em ela ter chegado no plenário, e por mais que seja uma expressão, está escrito no livro, ela não poderia ter agido da forma que ela agiu, ter expressado isso publicamente, através de usar o seu direito parlamentar de falar. Eu acho que ali todos os deputados podem falar o que bem entendem, mas sabendo das consequências. Quando você fala de alguém, ela não citou, não falou de nenhum deputado, não apontou para o plenário, não chamou ninguém desse nome. Concordo com vocês. Só que ela é representante do povo. Eu acho que num momento como esse, nós não podemos representar o povo dessa forma. Todas as deputadas mulheres que estiveram no plenário nesse dia, e eu também estava, ficaram indignadas. A própria deputada Maria Lúcia Amari, pelo que eu me lembro, foi uma das que ficou revoltada e indignada com essa situação. Independente se ela é ou se não é, isso aí não é problema meu. Isso, se ela quer ser, isso não é problema meu. Agora, isso não pode ser exposto no plenário, como foi colocado naquele dia. E, por isso, eu quero deixar aqui essa minha, não é indagação, a minha indignação por uma atitude errada, que eu acho que não pode passar agora aqui. Vamos arquivar. O deputado, olha, a gente te desculpa. Não, eu acho que não é. Tem momentos que a gente não pode pedir desculpas só entre a gente. Eu acho que é momento da gente também tomar atitudes, nós deputados. Não estou falando para que a gente possa tirar o cargo dela, a gente votar uma suspensão dela, negativo. Mas uma advertência tem que servir para que futuramente não só essa palavra que ela utilizou, como talvez palavras piores possam ser colocadas no plenário. Porque uma vez que a gente, é que nem o pai, quando o pai não corrige o seu filho, pode ter certeza que o filho vai cometer o mesmo erro novamente. E eu acho que a gente está aqui para mostrar que a deputada, ela errou, ela agiu de forma errada, ela tomou uma atitude errada, e o mínimo que a gente poderia dar nesse momento para ela é uma advertência. Então, eu já me proponho que eu sou a favor da advertência e não do arquivamento, como o nobre deputado Campos Machado, respeitando, propôs. Obrigado, senhora presidente. Mas, não havendo mais nenhum deputado inscrito, vamos começar a votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Érica Malunguinho. Eu queria só fazer alguns passos, né, do deputado Wellington Moura. Eu entendo sua posição, deputado, mas quando o senhor começa falando, você como cristão, você está fazendo uma junção que é extremamente perigosa e subjetiva, né, que diz respeito à laicidade do Estado. O Estado brasileiro é laico, e não é a partir dos valores cristãos, ou do candomblé, qual eu pratico, ou da Jurema, ou do budismo, que o Estado deve se regular e pensar seus princípios éticos. Então, assim, são coisas diferentes. A nossa fé, ela é importante, ela é fundamental, ela nos rege, mas no âmbito privado e coletivo dos nossos praticantes dessa mesma fé. Então, assim, isso é diferente do que tem que ser pensado aqui enquanto institucionalidade, enquanto poder legislativo que atende uma diversidade de exercício de fé ou não. Então, acho que essa é uma parte. Uma outra parte que eu acho importante é que a gente está fazendo uma simetria muito complicada dentro, quando se diz que a Isa Pena merece uma advertência, tal qual o deputado Douglas, quando nitidamente incita o ódio e a violência, quando fala que se visse uma mulher trans no banheiro ia atirar no tapa e chamar a polícia. Você está fazendo uma simetria em relação a essas duas práticas. Eu acho que são coisas diferentes, estão direcionadas de formas diferentes. No mais, né, se a gente entrar nesse purismo, né, num purismo e pensar sobre isso, eu acho que a gente tem um representante que é o máximo da nação, que já disse palavras, que já disse termos que
nem o mais falador dos palavrões teria coragem, como termos, enfim, no carnaval falando de golden shower, enfim, palavras de baixíssimo calão sobre estupro, sobre pessoas LGBTs. O presidente da República, em votação, Excelência. O presidente da República, que muita gente apoia. Então, assim, será que a régua que bate numa mulher, inclusive, acho muito simbólico isso ser em cima de uma mulher, né, ao falar isso, vai medir da mesma forma, por exemplo, os dedos que foram mostrados pelo Mamãe Falei, outras palavras que são ditas ali pelos homens, e eu já vi muitas vezes? Bom, pela momento de votação. Então vamos agora começar em votação, não está mais aberta a palavra. Estamos em votação, senhor presidente. Pela ordem, vou pôr em votação. Como voto o deputado Barros Munhoz, saiu, né? Como voto o deputado Wellington Moura. É o item 3, perfeito? É o item 4. 3, 4 e 5. Você, deputado, vota ou pelo voto do relator, deputado Olim. Eu sou a favor do voto do relator, delegado Olim. Deputado Wellington vota com o deputado Olim, com o relator. Como vota o deputado delegado Olim? Mais uma vez, desculpa, eu voto com o relator, delegado Olim. Como vota o deputado Alex Madureira? Eu voto com o relator. Vota com o relator, delegado Olim. Como vota o deputado Campos Machado? Eu voto com o meu voto divergente. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto com o deputado Campos Machado, no relatório apresentado por ele. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Voto com Campos Machado. Deu 6, 2, 4. Como vota o corregedor, o deputado Estevão Galvão? Excelência, como o poema é público e os livros são públicos, eu voto com o voto em separado do deputado Campos Machado. Ganhamos. Com o relator. A presidente vota? 3 votos com o relator e 4 votos com o deputado Campos Machado. Questão de ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado. A senhora não votou. Pela ordem, senhora presidente. Questão de ordem. A presidente não votou. Não. A presidenta não precisa votar. Minha questão de ordem é com relação ao que o senhor colocou. Aqui tem uma maioria de 4-3. A presidenta não precisa votar. A presidente da casa nem sempre vota. A presidente, ela tem que votar porque ela é presidente de comissão, ela não é presidente da Assembleia Legislativa. Ela não precisa votar. Tá. Por analogia, deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. A presidente vota em caso de empate. Ela não pode votar. Ela vota em caso de empate. Desculpe. Ela pode votar em caso de empate, desempatando. Em havendo uma votação clara. Havendo empate, ela desempata. Mas ela não votou, deputado. Mas ela só vota em caso. Como presidente, ela só vota em caso de empate. E não tem empate. O voto do deputado Wellington Moura, o meu voto é o voto de desempate. Está 4-3. Então não tem como votar, não vai modificar. Deputada, nós estamos, presidente, com uma questão de ordem. Nós estamos aqui em 8 deputados presentes. 4 votou para o arquivamento. E 3, que foi eu, o deputado Olim e o deputado Alex, votou no voto do deputado Olim. A senhora não votou. A senhora está presente. No momento que a senhora vota, é aonde a senhora também pode votar novamente para desempatar.
O presidente vota de comissão. Só vota em caso de empate. Me mostra um caso que o presidente não vota em comissão. Nova regra. Que tal consultar Nova o regra regimento? agora. Vota em comissão. Vota sim. O presidente vota. Eu sou Deputado presidente de Wellington comissão. Moura, então eu vou voto. declarar meu voto. Eu voto com o deputado Campos Machado, não aprovando a atitude da deputada Isa Pena. Mas tem que Apenas votar, por uma sim. questão jurídica, como advogado, arquivamento. estou vendo a questão jurídica com relação a isso, a preocupação nossa é que ela possa ser revista isso na justiça com argumentos que me convenceram. Não aprovo, em forma nenhuma, a postura da deputada Isa Pena. Eu espero que ela nunca repita essa atitude dela, né, como mulher, como parlamentar, mas eu voto por conta da questão jurídica apenas, porque a questão fica prejudicada uma postura ética inadequada dentro da Assembleia Legislativa, no meu ponto de vista. Bom, nada mais havendo a tratar, então eu declaro encerrada a presente reunião e marcaremos a próxima reunião. A presidente votou por Campos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Então, o item 3, o item 5 foram O colocados item 6, todos... 7, os itens 6, 7 e Não, 8 foram pedidas o 4 e o vistas pelo 5. deputado Paulo Fiorilo. Não, e o 4 e o 5, senhora presidente. Eles foram votados em conjunto, Todos 3, em 4, conjunto. 5, então ficou por 5-3, fica o voto do deputado Campos Machado pelo arquivamento dos autos, ok? Obrigado, senhora Fica presidente. encerrada a reunião, muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pode passar. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Senhora presidente, primeiramente, agradecer a todos os deputados e apenas deixar claro sobre isso novamente, que a senhora até tomou essa postura, respeita a postura de Vossa Excelência, mas deixando claro que o presidente, em todas as comissões, ele vota. O voto do desempate, o presidente vota novamente, mas o presidente, em todas as comissões, ele vota na Assembleia Legislativa. Ou então, até o momento que o regimento mudar. Mas até o prezado momento, deputado Campos, todos os presidentes de todas as comissões votam. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Tendo em vista que a senhora já votou, o tema que o meu amigo deputado Wellington Moura traz está superado. Pela ordem, senhora presidenta. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Em que pese estar superado, eu concordar com o deputado Campos Machado, eu acho que era bom que a gente dirimisse essa questão apresentada pelo deputado Wellington, para que não houvesse nenhum problema de futuro. Muito obrigado, senhora presidenta. Até logo. Eu vou fazer essa consulta e vou dar a resposta na próxima reunião, mas eu não tenho nenhuma preocupação em manifestar a minha votação em processo nenhum. Acho que nós temos que assumir o nosso posicionamento com clareza, tá bom? Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.